Nos aproximamos das festas de fim de ano e é importante que façamos algumas considerações sobre os movimentos psicológicos que surgem nas pessoas neste período do ano. O fim do ano, por excelência, é um momento de fechamento de etapa, de balanço de vida, onde as pessoas supostamente deveriam se deprimir um pouco mais e olhar para dentro, fazer revisão, ver o que deu certo, o que não deu certo, se conectar com as despedidas que foram acontecendo ao longo desse tempo, com a passagem do tempo, com as dinâmicas da vida que foram modificando sucessivamente ao longo de todo esse ano e assim sucessivamente. Justamente isso causa uma série de transtornos importantes nas pessoas, posto que isso significa tomar contato. E o tomar contato nem sempre produz reações agradáveis nas pessoas. Muitas vezes elas fogem como o diabo da cruz dessas considerações todas. Fim de ano também está associado com as festas familiares, com as reuniões familiares. Então os conflitos familiares reaparecem, ressurgem com muita intensidade. As famílias se reúnem, a rivalidade entre os irmãos ressurge, reaparece, os mortos da família se fazem presentes naquele momento pela sua própria ausência, toda a conflitiva infantil que rege, o que dominou a família ou determinadas pessoas nesse ambiente familiar ao longo de um determinado tempo passa de alguma forma a se incrementar outra vez. As pessoas revivem intensamente naquele período uma série de coisas que supostamente estavam resolvidas, só que não estavam ali em stand-by, esperando o momento de se manifestarem. E esse momento do fim de ano é muito propício para que essas questões todas reapareçam com muita intensidade. Aparece o sentimento de culpa com relação às pessoas que já morreram, o sentimento de culpa leva à necessidade de castigo, a necessidade de castigo faz com que surjam os sintomas, aparecem as manifestações maníacas, as pessoas ficam eufóricas, aceleradas, a mania se manifesta principalmente através dos exageros, comida, bebida, gastos fundamentalmente, mas também as acelerações nos carros, nas motos, na maneira de se relacionar, de dizer as coisas, de se conduzir na vida, as atitudes, e isso leva a uma infinidade ou potencialmente pode levar a uma infinidade de desajustes, desgastes e até conflitos familiares, como brigas, etc. E é comum que assim seja. Então, um momento que aparentemente deveria ser de festa, confraternização, lindo e maravilhoso, muitas vezes se transforma num campo de guerra em função desse clima todo que vai passando por baixo da consciência, digamos assim, e se manifestando nas relações afetivas. Além do mais, é um momento em que aumenta a religiosidade nas pessoas, porque é uma festa religiosa. Ao aumentar a religiosidade, aumenta o sentimento de culpa inconsciente, aumentando o sentimento de culpa pelo mesmo feedback, aumenta a severidade, a necessidade de castigo e os sintomas, ou seja, aparecem de alguma forma uma série de restrições inconscientes, onde o indivíduo vai se metendo em confusões das mais diferentes formas para expiar a culpa, digamos assim. Isso faz com que o sujeito tenha uma qualidade de vida muito ruim, onde deveria ser supostamente tudo muito legal. No Réveillon, isso com relação ao Natal, festas de fim de ano e Natal, dividimos o fim de ano em dois momentos. O Réveillon, que é a virada do ano, está mais relacionado com a passagem do tempo. A virada do ano, a virada do relógio, a virada do calendário, a virada da data, onde as pessoas ficam mais eufóricas ainda, com uma tentativa desesperada de negar, através da euforia, toda uma depressão que está por trás, que é esse balanço de vida que todo mundo faz, queira ou não queira, nesse período de fim de ano. Com isso surgem ainda mais intensamente os mecanismos maníacos. O indivíduo fica mais eufórico, os fogos de artifício, independentemente de serem bonitos, legais, etc., e um show representam essa explosão maníaca, acelerada e eufórica, tentando desesperadamente transformar o ruim em bom. O ruim eu me refiro ao luto das coisas que ficam para trás. Então o indivíduo só vê o futuro, vê a frente, vê o que está por vir,
numa tentativa desesperada de ocultar ou negar aquilo que está por trás, que é a passagem do tempo, fundamentalmente. As despedidas, o envelhecimento, as mudanças, os filhos que saíram de casa, o crescimento, os pais que morreram e assim sucessivamente. Então a pessoa fica muito acelerada numa tentativa desesperada de fazer uma cortina de fumaça. A aceleração, a mania, tem que ver com mecanismos muito precoces de funcionamento mental. Se nós tomarmos do ponto de vista do desenvolvimento psicológico evolutivo da criança, está lá na vida intrauterina. São os mecanismos que o fetinho usa dentro do útero para poder se criar em 9 meses. A onipotência, a arrogância, a negação, a autoidealização. Então o sujeito fica muito cheio, energizado, fica extremamente possuído por um poder imperial, digamos assim, que faz com que ele se sinta além do bem e do mal, quando na verdade dentro dele não é bem assim. Aí é uma outra história que ele oculta através desesperadamente desses mecanismos psicológicos que deveriam estar apaziguados, de lado, já resolvidos e que não estão ali esperando a oportunidade para se manifestarem. Esse é o momento em que isso se manifesta. Qual é o cuidado que nós devemos ter com esses mecanismos? Que ele nos desconecta da realidade, ele nos faz desafiar perigos, beber além da conta, comer além da conta, correr além da conta, gastar além da conta, sem a consciência de que isso tem limites. Então o indivíduo perde a capacidade de se autoexaminar momentaneamente. Tempo suficiente para as tragédias, desgraças, desgastes e brigas e tudo mais. Então é um momento em que as pessoas perdem, em geral, um pouco da capacidade de pensar com profundidade e se ligar nos elementos, nas vivências, nos pensamentos mais profundos que tem dentro de si. Bom, esse é o nosso vídeo de hoje sobre as festas de fim de ano. Desejamos a todos vocês boas festas e que curtam e desfrutam com os familiares de vocês esse momento, deixando de lado então essas arrancadas maníacas que muitas pessoas têm. Um abraço e até o próximo ano.